Mateus 2, de 1 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 2, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. E com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que já aconteceu nesse culto, nessa reunião, pelos testemunhos, ó Pai, pelas bênçãos, ó Pai, na vida, Senhor, da família da Thaís, do Jimmy, Senhor, da Rosana. Queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos na vida da Vera, do Marcelo, Senhor, também, Senhor, na vida do Dias, da Tereza. Sabemos, Senhor, que tu tens cuidado de nós. Queremos te agradecer também pela vida, Senhor, da Nicole, Senhor, do Jailson, que hoje está aqui, Senhor. Continua abençoando a tua filhinha também, Senhor. E, Pai amado, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, que habita no nosso coração, que nos faz ser igreja, esteja agora nos dirigindo na tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de, a partir do testemunho dos magos do Oriente, falar sobre a convergência da graça, do fator pedras que clamam. Diante de um quadro tão desalentador do ponto de vista religioso, muitos cristãos se sentem fragilizados. No Oriente, nós temos uma perseguição pelo mundo islâmico. Na China comunista, infelizmente, voltou a perseguição dos chineses também, algo que parecia até estar sendo superado. Algumas igrejas foram destruídas ou foram confiscadas, e começa agora uma perseguição aos cultos nos lares na China. Também a gente vê no mundo secularizado do Ocidente, tanto na Europa como no Canadá, também várias leis e várias ideias contrárias à igreja cristã também. De tal forma que, de alguma maneira, nós vemos muitos cristãos que estão meio desalentados nesse final de ano por causa das dificuldades que têm passado. Notícias de perseguições, de massacres, de proibições de pregação, sofridos pelos cristãos são abundantes. Todos os dias nós ouvimos falar acerca de um martírio. Recentemente foi um tradutor das Escrituras da Nigéria que foi morto, da Igreja Batista. A própria Aliança Batista Mundial, ela está sempre ali enviando algumas pessoas em alguns lugares do mundo, tentando, de alguma forma, cuidar das pessoas que estão sendo perseguidas ou até interferir judicialmente, através da própria legislação dos países, através da ONU, tentando modificar essas questões. O Trump e até mesmo o presidente Bolsonaro, eles estão também muito envolvidos contra a perseguição dos cristãos. Existe uma cristofobia no mundo, mais de 100 mil cristãos são perseguidos,
muitos mortos por conta das suas convicções religiosas. E nessa situação, como encarar então a mensagem missionária ao mundo? Parece então que pregar o evangelho no mundo parece um grande desafio, maior do que antes. Os nossos missionários, quando vão pregar o evangelho, e alguns da Jami estão passando por isso, o pessoal da WH também, você precisa saber que existem zonas que são zonas vermelhas, que são zonas perigosíssimas, e que se houver algum missionário, houver alguma igreja, essa igreja está correndo risco de vida, esses missionários estão correndo riscos de vida. Então, às vezes, os missionários são deslocados, são tirados rapidamente desses lugares, justamente por causa desta perseguição. Então, como encarar a mensagem missionária no mundo? Se nós, cristãos até ocidentais, estamos até meio que limitados, se a gente não pode mandar missionários para alguns países, como então vencer essa situação? O contexto da passagem é o seguinte: Jesus, ele havia nascido em Belém, conforme o relato de Lucas, numa manjedoura cercado por pastores. Então, o presépio, a figura do nascimento, é justamente essa: Maria, José, Jesus na manjedoura, e depois chegam os pastores, que estavam no campo. Ali foram avisados pelos anjos. Então, ali, juntamente com os anjos, os pastores chegam até onde Maria e José estavam ali alocados. E esse período é o presépio original, não havia os magos do Oriente, não havia outras figuras ali, apenas essas: Maria, José, Jesus, os pastores e os anjos. Agora, depois da circuncisão de Jesus, então Jesus, ao 8º dia, foi apresentado no templo. Jesus vai para uma casa na cidade de Belém. E ele fica ali pelo menos uns 2 anos. É o período que nós podemos entender, porque é o período em que os magos do Oriente chegam para adorá-lo. Tanto é que, quando Herodes ele vai mandar matar as crianças, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então Jesus já era um menino, uma criança, já devia andar, já devia falar, já tinha uma certa idade já. E os magos do Oriente, quando chegam, magos ou astrólogos, nos dias de hoje seriam importantes sábios que orientavam os reis e nobres em suas decisões, eles saem das suas terras e vão até Jesus Cristo para adorá-lo. Quando a gente fala sobre mago naquela época, o mago ou astrólogo, naquela época não havia distinção entre astronomia, astrologia, alquimia e química. Não havia distinção entre, por exemplo, medicina e magia. Era tudo muito misturado. A religião e ciência estavam misturados. Então, é claro que os sábios daquela época eram pessoas que olhavam os céus, ficavam olhando, por exemplo, a lua e observava as marés, observava as diferenças que aconteciam quando haviam as fases da lua. Percebiam também as distâncias percorridas a partir da leitura das estrelas, no sentido de, através de um mapa estelar, fazer os seus trajetos, como os antigos navegantes faziam também. E claro, eram pessoas religiosas, então chamavam as estrelas de nomes de divindades, a lua era uma divindade, o sol era uma divindade, não havia para eles essa distinção. Mas essas pessoas acabavam se tornando conselheiros dos reis. A própria Bíblia mostra que um conselheiro foi muito importante, foi José. José, ele aconselhava o rei do Egito através de sonhos, através de predições. Daniel também era conhecido como sendo um sábio conselheiro. Então ele também aconselhava ao seu rei, Nabucodonosor. Então nós podemos perceber que os conselheiros tinham um papel importante. E esses magos eram os cientistas da época, a gente poderia dizer. Fariam o papel do que hoje nós chamamos de homens da ciência. O que nós podemos aprender então com esse texto?
Primeiro que a graça de Deus não está aprisionada na igreja cristã. São inúmeros os exemplos de gentios que são alcançados por Deus de uma maneira distinta, de uma maneira maravilhosa. Então o fato é que nós somos chamados para missões, para irmos até onde as pessoas não estão. Mas saiba uma coisa, Deus, Ele tem os seus meios também para alcançar as pessoas que nós não alcançamos. O livro Fator Melquisedeque mostra vários testemunhos de pessoas na face da terra, de tribos isoladas que nunca receberam um missionário, mas tinham algum tipo de conhecimento das Escrituras, algum tipo de conhecimento misterioso que às vezes um líder religioso havia sonhado, ou até mesmo uma tradição muito antiga dessa tribo havia mantido, que eram fatores muito semelhantes ao evangelho cristão, ao evangelho que nós conhecemos. Então, Deus ele tem os seus meios, Deus alcança as pessoas. Deus continua se revelando a muitas pessoas, da mesma forma que Deus se revelou a Abraão, de uma forma toda especial, disse para Abraão que o seguisse quando Abraão nem sequer conhecia a Deus. Nós vemos muitos muçulmanos, mas muitos muçulmanos, tendo sonhos com Jesus. Dentro do islamismo, no Corão, existem alguns capítulos que falam sobre Jesus. Eles tratam Jesus como sendo um profeta Isa. Mas, no entanto, o que a gente tem percebido é que essas poucas palavras que tem acerca de Jesus no Corão, Deus, através do seu Espírito Santo, está trabalhando de tal forma que muitos muçulmanos estão voltando o seu coração para Jesus. Muitos. Um muçulmano, por exemplo, ele estava lendo o Corão e ele leu a respeito de Maomé e leu a respeito de Jesus. E quando ele leu a respeito de Jesus, ele notou que Jesus, ele nasceu de Maria. No Corão está escrito isso. E Maomé nasceu de uma forma normal. Lendo a respeito de Jesus, viu que Jesus fazia muitos milagres, curava muitos enfermos. E aí ele viu que Maomé não fazia isso. E ele, lendo o Corão, ele percebeu que Jesus era muito mais poderoso do que Maomé. E resolveu se aprofundar em Jesus, até que um cristão começou a conversar com ele e ele entregou a sua vida para Jesus Cristo. Então o que nós podemos perceber é que o Espírito Santo tem falado ao coração. Uma amiga minha, a Jurema, ela se converteu da seguinte forma. Ela era uma pessoa que frequentava o Hare Krishna. E quando ela ia fazer as suas orações e cantar a respeito de Krishna, Hare, Hare, Krishna, 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 Hare, e cantava, e ela se voltava para a imagem de Krishna, e vinha na cabeça dela apenas Cristo, Cristo, Cristo. E ela ia orar para Krishna, e ela lembrava de Cristo, e não saía o nome de Cristo da sua cabeça, até que quando ela estava ali, entregando papéis, né, como os Hare Krishnas fazem, e tudo mais, ela foi evangelizada por uma moça cristã e ela entregou a sua vida para Jesus Cristo. Então Deus, ele tem as suas formas de alcançar as pessoas. A graça comum está disponível a todos os homens que através da natureza podem chegar a um nível de conhecimento de Deus. Então Deus, ele, através da natureza, diz a Bíblia que a natureza glorifica a Deus, né? Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento, as estrelas, anunciam a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sua sabedoria a outra noite. Sem linguagem e sem fala, eles revelam a sua voz. E em toda a extensão da terra e a sua glória até o fim do mundo. Então o que a gente pode perceber, a própria natureza, ela glorifica a Deus. Um amigo meu, em Paraty, estava ali, vendo a natureza, fumando maconha, né? Porque Paraty, pelo amor de Deus, aquela região, né? Não é só Paraty, tem uma Trindade, então. Trindade tem um nome bonito, né? Mas o que tem de maconheiro naquela praia é brincadeira, né?
Mas aí, fumando maconha, né, indo ali no meio do mato tal, aí não sei se acabou a maconha, o que aconteceu, se ele chegou, aí ele estava no meio do mato e viu uma pedra enorme, e ele olhou assim, mas como é que essa pedra foi parar aí? Como é que ela está equilibrada? Aí ela chegou, olhou, aí ele falou, não, isso aí foi Deus que colocou aí. Eu não sei se ele estava ainda com efeitos da droga, né? Mas ele chegou à conclusão que Deus tinha colocado aquela pedra ali. E não satisfeito, ele ainda estava olhando ainda a natureza, e ele viu uma planta. E essa planta estava morrendo. E ele chegou olhando para a planta assim, ele falou, eu sou que nem essa planta. Daí a droga devia também, estava correndo solta aí também. Mas ele chegou, eu sou que nem essa planta. Eu preciso morrer também. E a semente dessa planta tem que gerar uma outra planta. E eu tenho que nascer de novo. Não dá, essa vida que eu estou levando não dá mais. E ali, contemplando a natureza, ele chegou à conclusão de ele que deveria ser uma nova criatura. Da mesma forma que a natureza se renova, ele deveria se renovar. E aí quando voltou para São Paulo também, tinha um amigo dele que era evangélico, ele falou a experiência que ele teve lá em Paraty, e o amigo evangélico, é mesmo, você tem que nascer de novo. Olha o que diz aqui em João capítulo 3. Leu João capítulo 3, onde Jesus Cristo fala para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E o sujeito se converteu e aceitou a Jesus, se tornou um cristão. O Jota, um punk que andava armado. Como um punk gostava de bater em roqueiro. Um punk meio bandidinho. E o Jota chegou um dia também, foi num hotel, estava com a arma apontada, já para se matar. Ele começou a dizer, Deus, se tu existes, fala comigo, porque senão eu vou dar cabo da minha vida. E o Jota começou a olhar para um hotel, aqueles hotéis sujos lá do centro da cidade. Quando ele percebeu, ele tinha orado a noite inteira e o sol tinha nascido. E quando o sol nasceu, ele percebeu que agora era momento dele ser uma nova criatura e Deus falou no coração dele. Então Deus ele fala, irmãos. Deus ele fala constantemente conosco, ele vai usar os seus meios. E Deus é um Deus que se revela prioritariamente pela sua palavra. Nós somos o povo da Bíblia, por isso nós somos indesculpáveis, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Mas para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus. Essa graça comum, e um detalhe, vamos entender uma coisa de uma vez por todas. A graça comum está espalhada em toda a terra. O que é a graça comum? Existe uma graça que é a graça especial de Deus, que é a graça salvadora. Essa nós encontramos, aliás, Deus nos encontrou, nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós recebemos essa graça, essa salvação. Mas a graça de Deus está espalhada na terra. A graça de Deus está espalhada, por exemplo, no músico que não é cristão, e consegue fazer uma grande composição. Deus deu para aquele músico um talento, para que ele pudesse até encantar as pessoas com a sua música. A graça de Deus está nos animais, naquele cachorrinho, né, que traz tanta alegria para a gente. Né? Se tem um bichinho que parece que conhece Deus, é o cachorro. Né? É claro que tem cachorro que é meio endemoniado, né? Mas tem uns que, né? Tem uns cachorros que te conhecem, que fica te olhando assim, fica te observando para ver se está triste, está ali, né? Você falar uma palavra de ordem e aquele bichinho te alegra. Você chega, tua esposa não te deu um beijo, teu filho não te deu um beijo, o cachorro já pulou em cima de você. Né? Então o cachorro tem essas questões. A Deise foi viajar agora, foi encontrar a mãe dela que está em Fortaleza, e a Deise chegou, já estou morrendo de saudade. Falei, é mesmo, Deise? Como é que eu vou fazer sem a Mila, a cachorrinha? Falei, poxa, Deise, pensei que era comigo.
Não, você também. Aí piorou, né? Você também, né? Aí piorou. Então, o cachorrinho faz diferença mesmo, vem, pula em cima da gente, faz uma festa. Então, a graça de Deus está nesse cachorrinho, na criança. Poxa, quando as crianças aí, a gente olha as crianças, se alegra com as crianças, com a pureza delas e por aí afora. Está com a alegria das pessoas, com um sorriso. A graça de Deus está ali, quando a gente pega uma laranja docinha, chupa aquela laranja, a mexerica, aquela melancia, né? É graça de Deus para a vida da gente. E um detalhe, a graça de Deus também está espalhada de tal forma que Deus usa as pessoas. A gente sabe que o inimigo está presente nesse mundo, que esse mundo jaz no maligno, mas a graça de Deus está. Então vamos agora teologizar melhor isso daqui. Existem as chamadas teorias da conspiração. Nas teorias da conspiração, parece que o mal tomou conta de tudo. A teoria da conspiração é uma teoria pessimista. É uma teoria que parece que a gente não tem como sair dessa situação. Então, nessas teorias da conspiração, né, a gente vê, não, os Illuminatis dominaram todo mundo. Os Illuminatis, os maçons, estão em toda parte da terra. Estão ali dominando, né, estão ali agindo. Né, olha só, agora estão inventando o chip. Vão colocar o chip na gente, 666 e tal, e todo mundo agora está perdido, e a gente está perdido. A ONU é um instrumento do diabo, é um instrumento do marxismo, é comunismo, ou secularismo, Illuminati, maçonaria. Para com isso, meus irmãos, porque a graça de Deus está agindo. Deus, Ele está agindo na vida das pessoas. Tem gente na ONU que é servo de Deus ali. Tem gente que está espalhada em todos os lugares. Tem gente que os agentes de Deus estão sendo trabalhados em todos os lugares do mundo. Então, por exemplo, às vezes a gente se sente acuado em alguma situação e vem um escape, porque Deus está agindo. É importante a gente entender isso. Essa visão pessimista, ela só tem razão em um período da história, quando a igreja for levada aos céus, quando o povo de Deus se levantar. Aí, meu irmão e minha irmã, você pode crer que Illuminati vai dominar mesmo, o que for aí, todo tipo de ideologia, todo tipo de pensamento vai acabar com essa terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo de Deus está agindo sobre a terra e a graça de Deus está agindo sobre a terra. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente ouve um sujeito que diz, olha, é comunismo ali, é marxismo ali. Tem um teólogo aí, um ideólogo, que assusta todo mundo. Parece que tem comunista embaixo da cama. Né? E você fica com medo, você fica duvidando das pessoas. Esse aí é comunista, esse é isso, meu professor é comunista, a universidade é comunista, todo mundo é comunista. Para com isso, meu irmão e minha irmã. Para com esse negócio. Né? Começa a chegar a entender, por outro lado, que a graça de Deus está também aí. Tem pessoas na ONU que são muito sérias. Tem trabalhos, por exemplo, de resgates da Acnur, por exemplo, que trabalha com refugiados, que é muito sério. Que é gente que está dando a sua vida para cuidar de criança que perdeu o pai na guerra, de criança que está sendo perseguida por causa de questões religiosas. Para com isso. Tem um Médicos Sem Fronteiras também, que tem gente de Deus ali, e gente de outras religiões também, que estão agindo, estão cuidando de gente que a gente não está cuidando, que a gente nem percebe. Então, para com esse negócio, porque a graça de Deus está agindo nessa terra. Vamos trabalhar e vamos somar forças com aqueles que são de Deus, de gente que está espalhada nessa terra, ou até mesmo de gente que ainda não conhece ao Senhor, mas está fazendo o bem, que está procurando o bem das pessoas. É aquele sujeito que é um ateu bem intencionado, é aquele espírita que está fazendo as coisas boas para as pessoas. Você sabe que a gente evangelizava lá no leprosário de Pirapitingui, ia entregar um monte de coisas, donativos para o pessoal, evangelizava, falava com o pessoal que tinha hanseníase. A gente ia com ônibus, enchia o ônibus de crente lá, de algumas denominações. Quando a gente chegava lá, tinha 10 ônibus espíritas. 10 ônibus espíritas entregando coisas ali para o pessoal. E o que a gente fazia? A gente estava junto com eles,
falava de Cristo para eles, abraçava, né, ficava ali junto com eles, fazendo bem para as pessoas que estavam ali, porque a graça de Deus está ali também alcançando aquele pessoal, e muitos daqueles podem se converter e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, não, olha com outros olhos. Os nossos olhos precisam ser amorosos em relação a essa terra. A gente precisa ter amor pelas pessoas. Tem muita gente que só porque o outro é de outra religião, só porque o outro é de outro partido, está começando a semear o ódio. Nós não, nós temos que procurar os agentes da graça de Deus que estão espalhados sobre a terra. Amém, irmãos? Outro aspecto que nós precisamos ver, que a graça de Deus utiliza de meios naturais ou sobrenaturais. Os magos do Oriente foram atraídos por um elemento natural, que seria o surgimento de uma nova estrela. No entanto, existe um caráter sobrenatural na estrela que se movia em direção a Jesus. Muitos estão sendo dirigidos por Deus ao seu encontro de maneiras espetaculares e gloriosas. É gente que está naquela situação difícil e pede a Deus, e Deus cura de uma forma maravilhosa a sua filha, o seu filho. E isso aconteceu muitas vezes no Evangelho. É a filha de Jairo que é ressurreta. É aquela mulher com fluxo de sangue, né, que toca nas orlas do vestido, da roupa de Jesus, e ela é curada instantaneamente do seu fluxo hemorrágico. É aquela pessoa que, por exemplo, aquela viúva de Naim, que Jesus Cristo também ressuscita o seu filho. Então é gente que está ali passando por uma dor terrível e Jesus Cristo chega de uma forma miraculosa. E assim tem acontecido na vida de muita gente. Muita gente. Muito médico, né, que está ali fazendo um exame de uma pessoa que julga não ter mais condições, ser um paciente terminal, e de repente o paciente faz um exame que muda toda a história, o médico chega e compara, mas como é que aconteceu isso? E o próprio médico começa a ser evangelizado por aquele que foi abençoado por Cristo Jesus. Então são meios. E no caso dos magos do Oriente, Deus utilizou uma estrela. Eles que estudavam tanto as estrelas, Deus usou uma estrela de características anormais até, para que eles se despertassem a seguir esse sinal de Deus. E assim tem sido. Minha mãe até conhece essa história, né? Mas a minha tia um dia chegou e foi buscar se consultar com uma taróloga. Aí chegou, tal, foi lá na taróloga. Aí a taróloga chegou, olhou para ela. Você frequenta a igreja, né? Ou já frequentou a igreja, né? Sim, frequentei a igreja. Volta para a igreja. Taróloga disse para ela voltar para a igreja. Quer dizer, ela procurou em outro lugar, quis se afastar da igreja, taróloga, volta para a igreja. Né? Eu teve um tempo de afastamento também. Um dia nesse tempo de afastamento, estava numa festa, tal, com uns amigos. Aí uma pessoa chegou, olhou para mim e disse: "O que você está fazendo aqui?" Eu falei: "O quê? Você não pertence a isso aqui." Eu falei: "Não, estou aqui, ó, a cerveja aqui, ó, bebendo e tal. Estou aqui. Estou junto. E ele falou: "Não, você tem alguma coisa atrás dos seus olhos que mostra que você não está aqui, que você não pertence a isso aqui." Eu não sei se era o que a moça estava querendo dizer com isso, o que ela queria dizer com isso, para ela, na cabeça dela, mas para mim eu sabia o que era. Eu sabia que Deus estava usando aquela moça para dizer que aquele lugar não era o lugar que eu deveria estar. Então Deus, ele utiliza os meios naturais ou sobrenaturais. Conta-se, não sei se pode ser até uma espécie de folclore evangélico, né? Mas dizem que uma igreja estava cantando aquela música, manso e suave, Jesus convidando. E estava ali cantando. E aí entra um homem, sem que ninguém convidasse, tal, chegou, entrou ali e sentou. Aí o pastor começou a pregar, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aí o pastor disse: "Mas quem te convidou aqui para você vir?" Eu falei: "Não, vocês me convidaram." "Como a gente te convidou?" "Não, vocês me convidaram."
eu ouvi vocês cantando o meu nome. Eu falei, não, mas como? Vocês cantaram o meu nome, mas quando? Vocês cantaram assim, Amâncio Soares, Jesus está chamando. O homem ouviu o nome dele ali na música, Amâncio Soares, no Manso e Suave. Né? O pastor Levi um dia chegou e contou acerca de um mendigo. O mendigo chegou, estava na rua, estava pegando, ele é analfabeto, pegou um folheto. Aí pegou o folheto, sentiu um cheiro gostoso, um perfume gostoso, aí jogou no meio das coisas dele. Né? O mendigo sempre anda com um saco, hoje anda com um carrinho mais moderno, né? Carrinho de supermercado. Mas sempre aquele saco nas costas, chegou tal. Aí ele chegou, passou na frente de uma igreja, aí ele sentiu o cheiro, perfume na igreja. Aí ele chegou, pegou aquelas coisas lá no meio do saco lá, tal, pegou o folheto, sentiu, era o mesmo cheiro. Aí ele resolveu entrar na igreja porque tinha o mesmo cheiro, o folheto e a igreja. E aí ele falou com o rapaz ali, tal, o rapaz leu o que estava no folheto, era um folheto evangelístico, e o homem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vai entender essas coisas. Quer dizer, são ações sobrenaturais. Eu creio na ação do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais. Ele pode agir porque agiu no passado, Ele age nos dias de hoje. Por isso que eu não tenho medo de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, você pregue o Evangelho, você fale de Cristo Jesus. Você pode sofrer até, no momento, algum certo desconforto, a pessoa pode ridicularizar, você pode ficar meio gaguejante lá, você não tem costume de evangelizar, mas quem está por detrás da pregação do Evangelho é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você pode crer nisso. E um outro aspecto que nós vemos é que a graça de Deus se reverte em alegria no fim da busca do ser. Quando os magos chegaram lá, viram a Jesus Cristo, né, que estava ali na casa, né, eles foram lá e foram adorá-lo. Mas diz o texto, né, que no versículo 10, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e adoraram, prostrando-se, adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas para a criança. Quando a gente encontra Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando a gente termina a nossa busca, existe uma grande alegria no nosso coração. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente encontra o objetivo da vida. E isso traz alegria, irmãos. Alegria. Imagine a alegria daqueles senhores ao encontrar ao Rei do Universo. Essa alegria é a alegria que nós temos em cada cântico, em cada adoração, em cada agradecimento. Nós somos muito bem-aventurados, porque nós podemos nos alegrar com Cristo nas coisas que acontecem na nossa vida. As nossas coisas não são fruto do acaso. As coisas que acontecem na vida da gente não acontecem simplesmente porque as forças do destino, as forças da natureza conspiraram a favor. Nós sabemos a quem nós cremos, a quem nós seguimos. E sabemos que tudo isso é fruto da graça de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Por isso, quando a gente agradece pelo alimento, a gente está agradecendo a Deus. Quando a gente tem um emprego novo, a gente agradece a Deus. Quando a gente tem um carro novo, a gente agradece a Deus. Quando a gente compra um sapato novo, a gente agradece a Deus pelo dinheiro que deu para comprar. Então nós temos muitas razões para agradecer a Deus. E a gente se alegra em Deus. A gente se alegra a Deus com aquilo que acontece aqui, com os 40 anos da Vera e do Marcelo, com a gravidez da Thaís. A gente se alegra a Deus com a cura da Tereza, né, do fato dela estar bem, estar forte. A gente se alegra em Deus em muitas coisas. Então, esses homens se alegraram em Deus porque encontraram a razão do seu ser. O encontro de Jesus de Nazaré
cessa as buscas e inaugura um tempo de regozijo e de felicidades. Nós somos felizes em Cristo Jesus. O outro aspecto que nós vemos é que a graça de Deus é capaz de usar os profetas não oficiais. Através dos presentes, os magos reafirmaram a realeza do menino Jesus. Então, os presentes, aliás, ouro, está falando que Jesus Cristo é rei. Incenso, que Jesus Cristo é sumo sacerdote. E mirra, foi com a mirra que o corpo de Jesus Cristo foi sepultado. Né? Eles enfaixavam os corpos e colocavam perfume. E foi aloés e mirra os perfumes que foram utilizados. Então a mirra está mostrando o sacrifício que Jesus Cristo faria. Esses homens foram profetas não oficiais, porque mostraram tanto a realeza, como também o sacerdócio e o sacrifício de Cristo Jesus. Os presentes e a presença dos magos anunciaram aos poderes constituídos e à família de Jesus a natureza especial da criança. Sabe o que me chamou a atenção nesses dias, até daquele filme do Porta dos Fundos? Sabe quem mais se indignou em relação a isso? Os muçulmanos. Os muçulmanos. Teve até um grupo muçulmano que entrou na justiça contra o filme por causa de Jesus, porque para eles era o profeta Issa. Me chamou a atenção isso, porque às vezes a gente quer pregar o evangelho pela porta da religião. Então a gente começa a pregar o evangelho para as pessoas falando: eu sou batista. Eu creio dessa forma. Eu sou assembleano. Aí as pessoas, assembleano, batista, crente, evangélico. Agora, quando a gente fala de Jesus, é outra coisa. Você já experimentou falar de Jesus em termos históricos para um ateu? Eu já. Teve um ateu que estava falando comigo, tal, que não acreditava em Deus e tudo mais, e eu fui em Jesus. E falei para ele a respeito do ensino de Jesus, da historicidade de Jesus, da forma como o ensino de Jesus revolucionou a humanidade e forjou o Ocidente cristão, de tal forma que os valores da democracia, da liberdade, estão aí no Ocidente por causa da mensagem de Jesus. E o ateu é mesmo, Jesus é importante. Já falei com um muçulmano a respeito de Jesus. E ele também chegou, claro que do jeito dele, também falou como a figura de Jesus foi importante. Quando a gente fala da figura de Jesus, o próprio hindu, que era o Gandhi chegava e falava que ele ficava ali escandalizado com os cristãos, mas quando ele lia o Sermão da Montanha, o que Jesus escreveu, ele só lamentava porque os cristãos não viviam aquilo. Então nós temos que falar de Jesus, irmãos. É Jesus Cristo, apresentando Jesus às pessoas, é que a gente consegue levar o evangelho dele. A gente tem que começar pelo evangelho. E o que a gente muitas vezes não se dá conta é que a gente fica ali com questões que são questões não essenciais. A gente fica brigando por causa das placas das igrejas e tudo mais. A gente precisa falar de Jesus, o Jesus da Bíblia. Quando a gente fala de Jesus da Bíblia, e aí depois a gente leva a pessoa para conhecer Jesus Cristo, o Espírito Santo conduz a pessoa. Aí a pessoa vai entender nas Escrituras Sagradas o que precisa ser feito na sua vida e o que ela precisa trilhar. A gente muitas vezes fica catequizando pessoas, né, sem que apresentar Jesus Cristo de fato. Alcançados por Cristo, dependendo da necessidade, tornam-se imediatamente arautos da mensagem divina. Foi o que aconteceu com eles. Eles foram alcançados por Cristo e acabaram, né, sendo mensageiros de Cristo Jesus. E eu quero concluir dizendo que nós não devemos subestimar o poder de Deus no controle do universo. Deus é Senhor. Não podemos achar que o Evangelho é monopólio dos cristãos.
A obra missionária deve ser enfatizada e buscada. Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos. A igreja é muito maior do que as nossas denominações. A igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo está espalhada sobre toda a terra. O reino de Deus é maior do que as igrejas. No reino de Deus, por exemplo, nós temos Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No reino de Deus, nós temos os arcanjos, os querubins, os serafins e os anjos, que são milhares, milhões, que são seres que estão por aí. No reino de Deus, nós temos a humanidade, que Jesus Cristo criou juntamente com o Pai. No reino de Deus, nós temos a natureza que Deus fez, as galáxias, o universo, tudo que existe. O reino de Deus abrange tudo, tudo e todos. Mas, no entanto, a gente muitas vezes pensa que apenas a igreja de Cristo Jesus, ela tem validade para Deus. Não. Deus, ele tem os seus valores. Deus está alcançando pessoas de formas inimagináveis. E a gente vai ter muitas surpresas. Quando a gente chegar no céu, primeira surpresa. Cadê a irmãzinha que era de oração? Não está aqui. Mas ela vinha na igreja, tal, fazia, acontecia, tudo. Claro que ela dava alguns problemas de vez em quando na igreja, mas era uma pessoa que estava ali, estava lá, tal. Cadê aquele pastor da televisão? Cadê? Cadê aquele pastor que pregava, tal? Dava alguns problemas também, ficava ali e tal, falando umas coisas bem esquisitas. Mas cadê ele? A Bíblia diz, naquele dia, muitos dirão que em teu nome eu fiz milagres, eu curei enfermos, expulsei demônios. Mas naquele dia eu direi, malditos, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí outra surpresa que a gente vai ter, não, você aqui não. Não. Vou até citar o nome, mas desculpa, tá? É só para ilustrar. Paulo Maluf, não. Não. Só para exemplificar. Você aqui não é por ser, é muçulmano. Não, mas Maurício, eu entreguei a minha vida para Jesus nos últimos dias. E a graça de Jesus me alcançou. Né? É só para exemplificar, não quero fazer pré-julgamento do Paulo Maluf, não. Né? Mas você aqui é a graça de Deus. Terceira surpresa, você vai estar lá. Cheguei, é verdade isso aqui. O céu, estou aqui com Deus, com Jesus Cristo, Maria, José, os apóstolos, os anjos, arcanjo Miguel, Gabriel, está todo mundo aqui. Davi, Daniel, Ezequiel, Jeremias, está todo mundo aqui, é verdade. John Wesley, Martinho Lutero, Calvino, está todo mundo aqui. Que bênção, que bênção, que bênção. O Asaf tem uma música muito bonita que diz assim, que ao chegar nessa vida e lá no céu, ao fim dessa vida e lá no céu, eu chegar, haverá uma multidão de irmãos querendo me abraçar. E a uma só voz todos dirão, que me perguntarão, como é que você chegou aqui, meu irmão? E a uma só voz todos vão dizer, foi graça, irmão, superabundante graça. Foi graça, irmão, que por essa graça eu cheguei aqui. Graça de Deus. A gente não merece a graça de Deus. E um dia estaremos eternamente com o Senhor Jesus. Por isso, oremos pelas pessoas. Quem não espalha, ajunta. Por isso nós precisamos dar suporte àqueles que estão proclamando o Evangelho, mesmo sendo muito novinhos no Evangelho de Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor com cântico e vamos encerrar.